Você imagina que é interessante, né, que você faça o exemplo junto comigo, né? Então, por exemplo, é importante que você abra a tabela 4 no teu JASP e a tabela 4A também, que tu abra no teu JASP. É muito interessante, né, que você abra essas planilhas no teu computador para você poder fazer o cálculo junto comigo, não fica só olhando, né? Acaba sendo meio chato, cansativo, quando você quando você não segue os cálculos junto comigo, né? Então voltamos à tabela de número 4. O percarbonato é quando a água oxigenada forma um sal, né, com o carbonato, né? Então você imagina que todos esses sabões em pó que são do tipo oxy-action, eles têm água oxigenada neles, né? Por isso que é chamado de água de oxy-action, né? O agente oxidante é a água oxigenada. A água oxigenada é um agente oxidante mais brando que os hipocloritos, né? Então acho que todo mundo já teve um problema, né? Tipo de usar na, na lavanderia, né? Na lavagem de roupas, né? Alvejantes que tem cloro, né? Hipocloritos, tipo o que vocês chamam de cândida ou alvejante, né? Que o hipoclorito é um agente oxidante mais forte que a água oxigenada. Então, se você deixa cair direto água oxigenada naquela tua camiseta que você adora, que ela é colorida, onde a água oxigenada cai, ela descolore o tecido, né? E fica manchada a tua roupa. Você já não tem esse problema de manchar as roupas quando você usa um sabão em pó do tipo Oxy-Action. O que é Oxy-Action? Né? Ele tem água oxigenada como agente oxidante, ao invés do hipoclorito, que é um agente oxidante mais forte. Então, o exemplo continua o mesmo, né? Eles pegaram um sabão em pó, né? É o sabão em pó que foi analisado nesse exemplo do Santos, né? O autor desse artigo é o Santos, é o Vanish Oxy-Action, né? Então, ele pegou um potinho de Vanish Oxy-Action, ele determinou a porcentagem de percarbonato no topo do sabão em pó, né, do frasco de sabão em pó. Ele pegou uma amostra ao longo de toda a extensão do frasco e ele pegou uma amostra na parte de baixo. Então você está comparando 3 grupos: amostras da parte de baixo, amostras do topo e amostras que foram pegadas ao longo de toda a extensão do frasco, né? Ele pegou uma pipeta graduada, enfiou no frasco, né, e pegou assim sabão em pó ao longo de toda a extensão do frasco de Vanish Oxy-Action. Então aqui estão as porcentagens que os alunos dele determinaram numa aula de laboratório, né? As porcentagens estão aqui. Então é o que eu falei, para você comparar populações, você tem testes paramétricos e testes não paramétricos. Então se você clicar aqui, você tem aqui, dentro de cada uma dessas opções, você tem os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Para você usar um teste paramétrico, você tem que ter variâncias equivalentes, não pode ter outliers e tem que ter uma distribuição normal, né? Então a primeira coisa que você faz é ver se tem outliers. Lembra que outlier é uma amostra que está muito longe da média da população. Lembra o exemplo que eu dei, você está fazendo uma pesquisa para ver a média salarial dos alunos que cursaram engenharia química. Então você imagina que você tem ali todos os alunos ganhando entre R$ 1.000 e R$ 2.000 e tem um aluno ali que está ganhando R$ 100.000. Então você imagina que esse aluno ele está muito distante da média, né, da média da população. Então se você for comparar populações, esses valores extremos eles vão influenciar o teu resultado, né? Esse valor extremo, ele pode te ajudar a dizer que as populações são idênticas, sendo que elas não são, ou ele vai te dizer que populações diferentes são idênticas.
Então, você tem que excluir esses valores, tá? Então, isso é super simples, né? Então, você imagina que é uma questão da prova. Você tem aqui, amostras de 1 a 60 distribuídos em 3 grupos. Existe algum resultado dentro desses 60 que você pode dizer que é um outlier? Existe? Bem, você olhando assim a tabela desse jeito, 60 valores, se você ficar passando assim, você não vai, nunca vai saber se tem ou não algum valor que pode ser considerado outlier, né? Então você vem aqui em estatística descritiva. Agora a gente vai trabalhar com percarbonato. Você vai falar que quer que separa os resultados por grupos. Parte de baixo, todo o frasco, né, que é o mix, e o topo. Ele já te fala, quando ele faz a estatística descritiva, ele te fala que existem 20 amostras dentro de cada grupo. Ele está falando que a média das amostras da parte de baixo é 35, do topo 40, de todo o frasco 42 e na parte de cima 48. Então, numericamente, você já sabe que as amostras do topo têm uma concentração maior que as demais, mas isso numericamente. Eu tenho que pensar que, levando em conta os desvios padrões, né, que é a variação dos meus resultados, né, se eu posso dizer que tem alguma diferença. Então, antes de eu vir fazer a nova, eu vou vir aqui na minha estatística descritiva e vou procurar por outliers. Como que eu procuro por outliers? Eu faço box plot, né? Estou fazendo aqui o box plot, ele está pensando, ele fez o box plot. Então ele já falou para mim que a amostra 60, 34, 36, 18 e 20 são outliers. Tá? Então, para eu conseguir comparar esses resultados, é interessante que eu delete o resultado da amostra 60, 34, 36, 16 e 20. Tá? Isso daqui já foi feito, então se você entrar na planilha 4A, você já vai ver, ó. Olha aqui o meu JASP, 34 e 36. Né? Então você imagina aqui a amostra 34, né? Que não, pode observar, né, que aqui eu não numerei as amostras, né? Eu não numerei, né? Então elas estão nas colunas, mas a primeira linha, né? Ela tem as informações, né? Que aqui é o percarbonato, aqui é o carbonato e aqui é o grupo, né? Então a 36 vai ser, então a 34 vai ser a linha 35. Você já pode reparar que já foi deletado, né? Eu já fiz isso para poupar o nosso tempo, né? Para a gente poder ver mais exemplos. Então você vai vir aqui na planilha 4A, onde os outliers já foram deletados, e você vai comparar, né? Então eu vou fazer a estatística descritiva desse grupo. Eu vou colocar aqui que é a minha variável, né? Lembra que a variável é sempre uma variável quantitativa, né? Uma variável que eu posso mensurar numericamente, né? Peso, altura, né? Se a gente vai fazer um estudo de estatística, né? Comparar a altura dos alunos da engenharia com os alunos da medicina, né? A altura é uma coisa que você compara numericamente, né? O que é variável de grupo? É uma variável qualitativa, né? Por exemplo, curso, engenharia química, medicina, sexo, masculino, feminino, é uma variável qualitativa. Então, muito bem, eu posso começar com a minha estatística descritiva, né? Eu posso vir aqui fazer mais uma vez o box plot. O box plot já vai me dizer se tem alguma diferença entre esses grupos. Tá, desculpa, eu não coloquei para separar por grupo. Agora eu coloquei para separar por grupo. Então, já olhando para o meu box plot, eu já consigo observar que as concentrações de percarbonato nas 3 amostras, elas são totalmente distintas. Onde a amostra que está no topo, ela tem uma maior concentração de percarbonato que a amostra que foi pega ao longo de todo o frasco,
e a amostra que está na parte de baixo. Então, eu nem precisaria fazer a nova, que eu já saberia responder a pergunta pela interpretação visual que eu obtenho dos box plots. Eu tenho aqui os scatter plots, eu posso fazer um histograma. O histograma também ele me ajuda a visualizar os meus dados. E aqui eu tenho a estatística básica, né? Dentro da minha estatística básica, eu já posso até pôr o teste de Shapiro-Wilk, né? O teste de Shapiro-Wilk ele vai mostrar para mim se as minhas populações seguem uma distribuição normal. Então, meu teste de Shapiro-Wilk já mostrou que as minhas amostras seguem uma distribuição normal. Então, na sequência, eu posso comparar as 3 médias como? Se eu tenho que comparar mais de 2 médias, eu vou usar a nova. Se são só 2 médias que eu quero comparar, eu uso o teste T. Então, eu vou clicar em ANOVA. Vou colocar aqui percarbonato e a Fixed Factor é a minha variável o grupo, né? Both, mix or top. Então, eu já fiz aqui a minha nova. Ele já me deu um valor de P menor do que 0,05. Ou seja, ele está falando, olha, a concentração de percarbonato nessas 3 amostras é diferente. Mas é que eu falei, ele não me dá nenhuma informação, né? Se só uma das amostras é diferente das duas, ou se as 3 amostras são totalmente diferentes, né? Então, para fazer isso, eu posso usar um teste post-hoc. Mas antes de eu fazer meu teste post-hoc, eu tenho que ir em assumption checks, né? Então, eu posso verificar a homogeneidade dos dados, né? Eu vou comparar a variância, né? Será que esses 3 grupos de amostras apresentam a mesma variância? Será? Então, eu faço o teste de Levine e ele me fala que a variância nesses 3 grupos de amostras é equivalente. Então, eu confirmo a homogeneidade dos meus resultados, né? Você imagina que se ele falasse para mim que se as variâncias não são equivalentes, eu poderia clicar aqui em Welsh, né? Você imagina que o teste de Welsh ele tem uma correção para quando as variâncias não são equivalentes, né? Eu tenho os descriptive plots que podem me ajudar a visualizar o que eu já tinha observado com o box plot. Então ele fez aqui no descriptive plots ele já fez um plot of the means, né? Um gráfico das médias com os respectivos intervalos de confiança. Aí eu posso observar que a concentração de percarbonato nas 3 amostras varia drasticamente, ou seja, são totalmente diferentes as concentrações de percarbonato nas 3 amostras, né? Esse daqui é um jeito de eu visualizar, né? E aqui eu tenho um teste post-hoc. O teste post-hoc, o que ele vai mostrar para mim, né? O teste post-hoc ele vai mostrar para mim as diferenças entre as diferenças que tem entre cada um dos grupos, né? Então, nesse caso aqui, ele vai falar, olha, a amostra do topo comparada com a amostra que foi retirada de todo o frasco, mix, é diferente. A amostra de baixo com a amostra do topo é diferente. E essa amostra mix, né, que foi pegada ao longo de todo o frasco, ela é diferente do topo. Ou seja, os testes pós-hoc, eles já me confirmam o que eu pude observar no gráfico das médias, né? Que a concentração de percarbonato é diferente nas 3 amostras, é totalmente diferente nas 3 amostras.
Desses testes pós-hoc aqui que a gente tem, existe o teste de Tuckey, o teste de Scheff, o teste de Bonferroni, o teste de Holm e o teste de Sidak. Eu não vou entrar em detalhes desses 4 testes pós-hoc, né? Só vou falar para vocês que o mais conhecido e utilizado é o teste de Tuckey e o teste de Bonferroni. Mas, enfim, os 5 testes pós-hoc que eu posso utilizar no JASP me forneceram resultados equivalentes. Iguais, né? Todos eles disseram que a concentração de percarbonato nas amostras é diferente. Certo? Então, perfeito. Mais um exemplo feito. Então, a gente trabalhou agora com a planilha 4. Agora a gente vai trabalhar com a planilha de número 5. Então, a gente abre a planilha de número 5, né? A planilha de número 5 é um exemplo que a gente faz com os alunos de Química Geral, que é basicamente calcule a densidade da água utilizando um becker, uma proveta, né? A proveta, no inglês, ela é chamada de graduated cylinder, né? Cilindro graduado, né? Que a gente chama de proveta, né? Então, você tem um becker, você tem um becker, você tem uma proveta e você tem uma pipeta. Você determinou a densidade da água utilizando essas 3 hidrarias. Você fez isso usando uma balança calibrada e uma balança que foi propositalmente calibrada de maneira errônea, para que você tivesse um erro em torno de 5% da massa que você pesou. Então você tem as variáveis de grupo, que é densidade da água determinada com Becker, densidade da água determinada como uma proveta e densidade da água determinada como uma pipeta. Né? E você tem 2 variáveis quantitativas, a densidade da água determinada como uma balança calibrada e a densidade da água determinada como uma balança que não foi calibrada adequadamente, né? Aliás, propositadamente calibrada com erro de 5%. Então a primeira pergunta é: existem outliers? Será que dentro desses resultados obtidos pelos alunos tem algum valor que é extremo e deve ser retirado do conjunto de dados antes que a gente possa fazer qualquer comparação entre os dados? Bem, como é que a gente faz isso então? Primeiro a gente vem aqui em arquivo e tem que salvar isso daqui num formato que o JASP consegue entender. Né? Não vão confundir o programa com o coordenador de vocês, que é o JASP, tá? O coordenador de vocês é o JASP e o programa que a gente está utilizando é o JASP. Né? Que se você for pronunciar que ele é um programa de língua inglesa, né? Então você não fala JASP, você fala JASP, né? Então você vem aqui, salva nesse formato separado por vírgula, porque o JASP ele só consegue abrir arquivos nesse formato. Você vem aqui em procurar e salva esse arquivo que eu passei para vocês no formato Microsoft Excel. Você vem aqui e salva no formato CSV, separado por vírgula. Você salvou. Agora você vai vir aqui e vai abrir no teu JASP. Você vai clicar em Open Computer e ele já viu que você está abrindo seus arquivos dessa pastinha chamada JASP. Então ele já vai aparecer aqui como opção. Você clica nessa opção, você vai ter a planilha 5. Você vai clicar em abrir.
O Jasper vai demorar um pouquinho para abrir essa planilha. Ele está abrindo. Você tem então aqui os seus resultados. Então a primeira coisa a fazer é você fazer o box plot. Então você vem aqui em descritiva, você pode colocar as variáveis descritivas que você quer analisar e dividi-las por classe, que é a vidraria. Então você vai pedir para fazer o cálculo estatístico. Então ele fala aqui que você tem 5 observações para Becker, proveta e pipeta, com a pipeta utilizando a balança calibrada e a balança descalibrada. Ele te deu aqui as médias, né? Então aqui é a densidade média da água achada pelos alunos, né? Foi de 0,87, 0,871 para determinada com o Becker e com o cilindro, com a proveta, né? E foi de 0,991 com a pipeta. Com a balança descalibrada, né? Você obteve essas médias aqui. Aqui é os desvios padrões que foram obtidos na determinação da água, da densidade da água, né? Utilizando essas 3 vidrarias. Eu posso fazer um box plot, vou colocar... você tem essa opção aqui antes do box plot, né? Que é o desenhar os histogramas, né? Então aqui você tem os histogramas, tá vendo? Né? Você tem aqui todos os histogramas, mas esses histogramas eles acabam não sendo muito úteis. Esses histogramas aqui eles acabam não sendo nada úteis, né? Porque você tem só 5 observações, né? Nos próximos exemplos que a gente vai ver no decurso desse curso que a gente está passando para vocês, vão ter planilhas com muitos resultados, aí fica mais fácil de você visualizar a distribuição dos dados, né? Então você clica em box plot e ele vai fazer os box plots para você agora. Começar de novo. Então vamos aqui para a estatística descritiva. Vamos começar com a balança calibrada e as 3 vidrarias. Vamos pedir para ele fazer já de cara o box plot. Agora ele está pensando. Só vou vir aqui e vou fechar os primeiros exemplos para a gente não, meu computador ele está bem lento. Quanto mais programa eu deixo aberto, mais chance a gente tem dele travar, né? Então, enquanto só ele pensa, eu vou fechar os exemplos anteriores.
Aqui ele está pensando, mas ele não está querendo responder. Que ele não está querendo responder. Ele está esperando a iniciação do módulo. É que eu falei, o computador tá meio velhinho, ele acaba demorando a pensar. Talvez, então, se a gente abrir de novo, vamos ver aqui. Vamos abrir, né? Tá aqui na pastinha JASP. A gente abre a planilha 5. Ele está pensando. Então tá feito, tá vendo? Tá aqui a planilha. Vamos tentar fazer de novo a estatística descritiva. Agora ele já iniciou o módulo. Vamos falar que eu quero que ele analisa para mim os resultados que foram obtidos com a balança calibrada. Lembrando que nessa planilha 5 você tem exemplos da determinação da densidade da água por alunos. Eu vou pedir para ele separar os resultados de acordo com a vidraria que foi utilizada para determinar a densidade da água. Eu vou colocar aqui os plots e eu vou pedir para ele fazer os box plots para mim. Agora ele está pensando, tá vendo? Olha, ele já fez aqui os box plots. Eu vou colocar, para ele colocar nas estatísticas, o Shapiro-Wilk também. Quando eu coloco nas estatísticas o Shapiro-Wilk, eu posso ver que existe uma distribuição normal para os resultados que foram obtidos utilizando um Becker e para os que foram obtidos utilizando uma pipeta, mas não há uma distribuição normal para os resultados que foram obtidos com uma proveta. Eu posso ver a precisão dos meus resultados através do desvio padrão. Você imagina que quanto menor o meu desvio padrão, maior a precisão dos meus resultados, né? Então, eu já posso observar isso daqui na estatística descritiva. Obviamente, né? Das 3 vidrarias utilizadas para determinar a densidade da água, a vidraria que tem a maior precisão é a pipeta. Então, você já consegue observar aqui que o desvio padrão dos resultados obtidos com a pipeta foi bem pequeno, bem menor do que foi obtido, com um Becker e com uma proveta. Eu consigo ver que a observação de número 6 ela pode ser considerada um outlier. E a precisão também eu posso mensurar como um intervalo interquartil, que é a diferença desse quartil com esse quartil. Tá? Então você imagina que quanto mais achatadinho meu box plot, mais preciso meu método. Isso daí também eu posso verificar através do desvio padrão. Você imagina que quanto menor o meu desvio padrão, mais achatadinho vai ser meu box plot, né? Então, por exemplo, se eu pegar os resultados que foram feitos por 3 grupos e fizer um box plot e calcular a média, desvio padrão, você vai ver que o grupo que apresentou o menor desvio padrão, ele vai apresentar um box plot mais chatinho também, né?
Então, perfeito. A gente tem aqui os resultados. Na planilha de número 5A, eu já deletei todos os resultados que são outliers. Né? No caso, desse caso aqui, nesse caso aqui, utilizando a balança calibrada, né, o valor de número 6, né, ele é um outlier. Então, você pode observar que ele já foi deletado aqui na planilha 5A. Na planilha 5A, todos os resultados que eram outliers foram deletados. Eu vou vir aqui, vou salvar na pastinha JASP a tabelinha 5A, né? Eu vou salvar ela aqui na pastinha JASP e vou salvar no formato CSV, separado por vírgula. Então, eu já salvei. Agora eu posso abrir no meu JASP. Então, eu vou clicar aqui em Open. Eu vou vir aqui, vou clicar em Open, vou falar para abrir no meu computador e ele já vai me dar como opção aqui as últimas pastas que eu acessei. Então, eu clico em JASP e abro o 5A. Então, a planilha está aberta aqui, você pode observar. Então, para comparar várias médias, eu posso fazer a nova. Então, eu vou comparar essas médias, eu vou clicar em a nova. Eu vou fazer aqui com a densidade da água com a pipeta calibrada. E as minhas variáveis de grupo são os 3 tipos de vidraria que foram utilizadas: Becker, proveta e pipeta graduada. Ele me deu um valor de P menor do que 0,05, ou seja, a hipótese de que a hipótese de que a densidade da água determinada com as 3 vidrarias é equivalente é descartada, né? Ela é descartada. Eu posso vir aqui em Assumption Checks, né? Eu vou verificar as minhas hipóteses, né? Então, eu vou clicar aqui em homogeneidade, ele vai fazer o teste de Levine. O teste de Levine, ele diz para mim que a variância dos 3 grupos não é equivalente. Então, você tem variâncias diferentes, né? O ideal na ANOVA é de fator único, né? Por que é fator único? Porque você tem uma única variável de grupo, né? Que variável de grupo que é a vidraria que foi utilizada, né? Então, você tem a opção de usar o método de Welsh para corrigir isso daqui, né? Se você olhar pela correção do método de Welsh, você vai ver que continuam sendo diferentes ainda, né? Você imagina que a densidade da água determinada utilizando as 3 hidrarias é diferente. Para eu ver quais resultados são diferentes, eu posso usar os testes post-hoc, né? O que é um teste post-hoc? Se eu perguntar para vocês na prova, o que é um teste post-hoc? Você imagina que o teste post-hoc ele vai dizer as diferenças específicas entre os pares, né? Então, por exemplo, o que essa tabelinha mostra para mim? Que a densidade da água determinada utilizando a proveta e o Becker são equivalentes. Olha, o valor de P é maior que 0,05. No entanto, a densidade da água determinada utilizando um Becker é diferente da densidade da água determinada utilizando uma pipeta. A densidade da água determinada como uma proveta é diferente da densidade da água determinada como uma pipeta, né? Então, o teste de Tukey, os testes post-hoc,
eles servem para você dizer se existe alguma diferença apreciável entre os pares. Você tem a opção de utilizar o Descriptive Plots. Então, vou colocar aqui Glass-Aware, né, para ele fazer aquele gráfico. E eu vou pedir para ele fazer o gráfico e colocar... Eu vou pedir para ele fazer o gráfico e colocar os intervalos de confiança. Então, quando eu faço os gráficos, eu vejo que a média dos resultados que foram obtidas com o Becker e com a Proveta, elas são muito próximas, né? Mas você está vendo o tamanho do intervalo de confiança da densidade da água obtida com o Becker é enorme, o intervalo de confiança, né? Então, embora o intervalo de confiança para a densidade da água obtida com uma proveta e com uma pipeta sejam muito pequenos, né? Esses dois métodos aqui, esses desvios padrões pequenos, eles dizem para mim, né, que é muito mais preciso eu fazer a determinação da densidade da água com uma pipeta do que com uma proveta. E é muito mais acurado, né, me dá resultados bem melhores, né, se eu utilizar uma proveta ao invés de um Becker. Aliás, né, o Becker não é vidraria de precisão, né? Você nunca deve tomar volumes medidos com Becker, porque o Becker não é vidraria de precisão, né? Então, justamente pelo fato do Becker não ser uma vidraria de precisão, né, você pode imaginar que é por isso que ele tem um intervalo de confiança tão grande. Enfim, então aqui ele deixa bem claro para a gente, né, o que ele mostra visualmente, o que a gente já tinha observado numericamente através dos resultados da nova de fator único. Então você imagina que o teste de Levine falou que as variâncias não são equivalentes, o teste de Levine, a variâncias não equivalentes, e o teste de Shapiro-Wilk, ele mostrou que também não existe normalidade entre um dos três grupos, né? Então, o que a gente deve fazer agora? Olha, nesse caso, em que as variâncias não são equivalentes, e também que não há... e também você imagina que não tem nenhuma... que um dos grupos não segue uma distribuição normal, você tem a opção de utilizar um teste não paramétrico. O teste não, a nova não paramétrica, o que é teste não paramétrico? É quando você não tem variâncias equivalentes e o seu conjunto de dados não segue uma distribuição normal, né? Então você tem a opção de selecionar Glass-Aware, que é a nossa variável de grupo aqui, e fazer a nova, e fazer de novo a tua nova, mas agora para variáveis. Você tem a opção de fazer de novo a nova, né? Só que você imagina que esse teste de Kruskal-Wallis, não sei se é assim que pronuncia, né? Ele é um teste não paramétrico, né? Então você não precisa ter variâncias equivalentes, não precisa ter distribuição normal, né? Afinal, ele é um teste não paramétrico. Bem, então aqui se vai mais um exemplo. Vocês estão entendendo, pessoal, como é que faz? Tá todo mundo entendendo? O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, ele diz que ele fala a mesma coisa que o teste paramétrico, que as médias são distintas, né? Que a densidade da água determinada com esses três tipos de vidraria, né, não são equivalentes, o que você já visualiza aqui no plot of the means, né? Pode ver que esses dois
Esses dois, a densidade da água é equivalente, mas nesse daqui, ele é maior que os outros dois. Tá? Que é o que você conclui aqui da ANOVA. Professor, ali Sim? nesse estandarte ali, Hum. nesse gráfico ali, essa tabela ali é comparado uma vidraria em relação à outra? E aquele P lá se tem diferença ou não? Isso, perfeito. Aqui você está comparando o becker com a proveta, aqui você está comparando o becker com a pipeta. Aqui você está comparando a proveta com a pipeta. Nesse caso, como o P é maior que 0,05, você vai falar que os resultados obtidos com becker são iguais aos resultados obtidos com a proveta. E você consegue observar aqui, tá vendo? E por fim, a gente fez a nova não paramétrica, que falou a mesma coisa que a nova paramétrica, que a densidade da água determinada com as 3 vidrarias é diferente. Mas como você tem um erro muito grande com o becker, a densidade da água determinada com o becker e com a proveta acabou sendo semelhante. Ok? Deixa eu ver se... Diga, Harrison, pode falar. Tudo certo. Tá. Perfeito. Bem, então vamos... Como a maioria do pessoal já saiu... A gente vai fazer agora o último exemplo da noite. Então, você vai vir aqui em Spreadsheets e vai clicar no Spreadsheet 6. Professor, é uma Diga. dúvida. Sim, diga. Não que isso seja importante, mas na prova, no caso de cair uma pergunta dessa, a gente vai usar tem que usar obrigatoriamente esse software ali para poder calcular ou... Não, pode usar qualquer software. Pode usar qualquer software, né? Mas esse daí, na minha opinião, é um dos melhores que tem. Vocês sabem fazer isso com outro software? É mais fácil, né? É. E o que eu falei, quando eu fiz isso daqui na minha pós-graduação, o Ronei fazia todos os cálculos manual no quadro para fazer uma nova ia 2 horas, sabe? Apresentava 3 médias, essas 3 médias são equivalentes. Para responder isso, sim ou não, né? Era 2 horas de cálculo, né? A gente fazia a prova com 6 horas, né? Então a gente tem aqui, ó, até depois até vou usar um exemplo do livro, né? Então aqui é um trabalho meu, essa tabela etanol RM ANOVA, né? Repeated Measure ANOVA. Então você imagina que eu fiz um trabalho com uma moça aí da engenharia química, né? E com o meu aluno de mestrado. A gente pegou 8 bebidas destiladas, né? Nem vem ao caso, mas eram 5 cachaças e 3 vodkas. E a gente determinou a porcentagem de etanol nessas bebidas destiladas através do método da fenolftaleína. Né? O que é o método da fenolftaleína? Você imagina que a fenolftaleína em meio alcalino ela é rosa, só que por que a fenolftaleína é rosa em meio alcalino? Porque ela é desprotonada. Você imagina que se você tem um solvente aquoso, né? Se você tem um solvente como o etanol, fica mais difícil você desprotonar a fenolftaleína. Então você imagina que mesmo em meio extremamente alcalino, se por exemplo, a fenolftaleína em solução etanólica, apesar do pH ser extremamente alcalino, a fenolftaleína vai continuar rosa, não vai ficar rosa. Então você imagina que a supressão da cor da fenolftaleína é utilizada para determinar a concentração de etanol na bebida, né? Na verdade, a porcentagem em volume. Né? Se você pegar uma cerveja no supermercado, vai estar lá 5%. Quer dizer que se eu tomar 100 ml de cerveja,
né, eu vou tomar 5 ml de etanol e 95 ml de água. Né? Se eu pegar uma garrafa de vodka, tiver escrito 38%, quer dizer que se eu tomar 100 ml de vodka, eu vou tomar 38 ml de etanol e o resto de água. Né? Então aqui a gente determinou a porcentagem de etanol em cada uma dessas bebidas utilizando 3 equações distintas. Né? Aí a pergunta que eu faço para vocês, existe diferença entre essas populações? Existe diferença entre os resultados que eu obtive com a equação 1, com a equação 2 ou com a equação 3? Vocês estão entendendo que agora eu estou comparando mais de duas médias, mas minhas variáveis são dependentes, certo? Então, agora eu estou comparando duas médias, mais de duas médias, né? Na verdade, 3, só que eu tenho variáveis dependentes. A nova, né, de fator único, ali é para variáveis independentes. Quando as variáveis são dependentes, aí eu sou obrigado a utilizar a repeated measure, a nova, que é a nova para variáveis dependentes. Então, eu vou pegar, então, ó, essa daqui são as porcentagens de etanol nas bebidas, né? Eu vou vir aqui, vou colocar em arquivo, salvar como, procurar. Vou salvar esses resultados aqui em JASP. Não esqueçam que o JASP ele só abre resultados em SCV, né, separado por vírgula. Vou salvar aqui. Vou vir aqui no meu JASP. Vou vir aqui no meu JASP, né? Eu vou vir aqui no JASP e vou abrir esse conjunto de dados. Então, vou clicar Open, Computer, JASP. Vou clicar aqui em Repeated Measure a nova, abrir. Então aqui eu tenho minhas 8 bebidas e a concentração de etanol, a porcentagem em volume de etanol em cada uma delas, né? Determinadas com 3 equações distintas. Então eu vou vir aqui em ANOVA e em Repeated Measure ANOVA, né? Que é a nova para variáveis dependentes. Eu vou clicar aqui. Eu vou falar então que eu tenho três níveis, né? Que é a equação 1, eu vou falar que é a equação 2 e eu vou falar aqui que é a equação 3. Eu vou associar cada uma então dessas variáveis, né? Aqui é a concentração, a porcentagem de etanol que eu determinei com a equação 1. Aqui é a porcentagem de etanol que eu obtive com a equação 2 e aqui com a equação 3. Então, ele já me fez a minha repeated measure nova. Ele me deu um valor de P maior do que 0,05. Ou seja, a porcentagem de etanol que eu obtive com as 3 equações é estatisticamente equivalente. Então, em teoria, eu poderia ter determinado a concentração de etanol nas minhas bebidas utilizando as 3 equações. O que a nova está mostrando para mim quando P é maior que 0,05? A nova está mostrando para mim que os resultados obtidos com as 3 equações são estatisticamente equivalentes. Eu posso vir aqui em Assumption Checks, posso fazer verificar a homogeneidade, né? Posso fazer a homogeneidade dos meus dados,
você pode ver que ele está dizendo aqui para mim que a variância nos 3 grupos é diferente, né? Então, embora a repeated measure, a nova, tenha dito para mim que as porcentagens de etanol determinadas com as 3 equações fossem equivalentes, P maior que 0,05, eu não posso dizer que as variâncias nesses 3 grupos sejam equivalentes, né? Eu tenho aqui a opção de contraste, né? Eu sempre gosto de usar o Descriptive Plots e deixar para ele mostrar as barras de erro. Ele está pensando. Então, ele fez aqui. Você pode ver que ele me mostrou que o desvio padrão obtido com a equação 3 é maior do que o obtido com a equação 2 e 1, né? E ele confirma, então, que não é equivalente. Ele está me mostrando que as variâncias não são equivalentes, mas eu posso considerar as médias como equivalentes, certo? Então, eu posso vir aqui nos testes pós-hoc. O teste pós-hoc ele vai mostrar para mim o que eu já sei, né? Que eu comparando que as porcentagens de etanol determinadas com a equação 1 e 2 são equivalentes, com a equação 1 e 3 são equivalentes, com a 2 e 3 são equivalentes, ou seja, os resultados obtidos com as 3 equações são equivalentes. Como eu não obtive, melhor dizendo, né? Eu sei que dentro desse conjunto de dados eu não tenho uma variância equivalente, né? Então, nesse caso, quando eu poderia usar um teste não paramétrico. O teste não paramétrico, nesse caso, é o teste de Friedman, né? Eu até posso vir aqui e eu tenho um teste pós-hoc aqui que é não paramétrico, que é o teste de Conovers. Então, eu vou vir aqui. O teste não paramétrico de Friedman, ele me confirma o que a nova de fator único, que é um teste paramétrico, já tinha me dito, que as porcentagens de etanol determinadas utilizando as 3 equações são equivalentes, e aqui ele me faz um desenho, né, da comparação entre os grupos através de testes pós-hoc, né? No caso, como eu assinalei aqui, ele me fez o teste de Bonferroni e o teste de Home, certo? Tem um exemplo também que eu acho super interessante, que ele é do livro, né? Então, eu vou vir aqui em Computer Browser. Esse daqui é um exemplo do livro, né? Esse programa vem com um livro, né? Com um webbook free, né? Então, eu vou vir aqui em área de trabalho. A gente tem aqui dataset for JASP. Perfeito. Aqui a gente tem o colesterol paired, né? Então aqui a gente vai abrir essa planilha que é para o colesterol. Então você imagina que você tem um grupo de pacientes, você tem 18 pacientes. Eles estão tomando um medicamento para diminuir o colesterol no sangue. Então você imagina que essa daqui é a concentração de colesterol do sangue deles assim que foi começado o estudo. 3 semanas depois que eles estavam sob tratamento médico e 6 semanas depois que eles estavam sob tratamento médico. Então a questão é, será que o medicamento afeta os níveis de colesterol no sangue?
Então, você imagina que o paciente 1 ele foi estudado na semana 0, 3 e 6, o paciente 2 na semana 0, 3 e 6. Então, você imagina que o nível de colesterol no sangue é, é dependente do paciente, né? Então, você tem três variáveis. Você tem três variáveis. Você quer comparar três grupos, né? Que é o nível de colesterol no sangue na semana 0, é o nível de colesterol no sangue na semana 3 e o nível de colesterol no sangue na semana 6. Você quer comparar esses níveis de colesterol no sangue, né? E são variáveis dependentes. Então, como é que você faz quando você tem variáveis dependentes? Você vai em ANOVA, Repeated Missouri ANOVA. Então, você vai colocar semana 0, semana 3 e semana 6. E aqui, então, você vai associar. Ele já está calculando a Repeated Missouri ANOVA. Ele deu um P menor que 0,05, ou seja, existe diferença. Então, você imagina que os pacientes sobre medicação, eles apresentaram variâncias na percentagem de colesterol no sangue. Se o valor de P fosse igual a 0,05, você ia falar, não, o medicamento não faz efeito nenhum. Os níveis de colesterol no sangue na semana 0, 3 e 6 são os mesmos. Nesse caso, ele está mostrando ao contrário. Não, tem diferença. Tá, mas onde é que está essa diferença? Para eu saber onde está essa diferença, eu tenho que fazer um teste pós-hoc. Então, a gente vai descer aqui primeiro. Vem o Assumption Checks, né? Então, a gente tem aqui a Sphericity, né? Você imagina que isso daqui é dizer se os dados apresentam sphericity, né? Quer dizer que as variâncias são homogêneas, né? Ele mostra aqui para gente que as variâncias não são homogêneas nas três classes, né? Então você imagina que a variância nos níveis de colesterol no sangue na semana 0, 3 e 6 não são equivalentes, né? As variâncias são diferentes. A gente tem aqui esse exemplo de contraste, né? A gente tem aqui os testes pós-hoc. A gente pode assinalar todos eles, né? Então aqui a gente pode comparar. Através do teste pós-hoc, a gente pode comparar os resultados que foram obtidos, né? Através do teste pós-hoc, a gente pode comparar os níveis de colesterol no sangue em função dos dias, do tempo, né? Então, o que ele está mostrando para mim? Que a concentração de colesterol no sangue na semana 0 e na semana 3 é diferente, que a concentração de colesterol no sangue na semana 0 e na semana 6 é diferente. No entanto, não existe nenhuma diferença apreciável na concentração de colesterol no sangue entre a semana 3 e a semana 6. Certo? A gente tem aqui o Descriptive Plots, que é aquele gráficozinho que eu adoro, que também é conhecido como Plot of the Means, né, o gráfico das médias. E você pode ter uma visualização, você pode ver isso, você pode ver as diferenças e similaridades entre os grupos visualmente utilizando esse gráfico. Parece que ele não fez, ele está pensando. Parece que ele está pensando. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar, vou abrir de novo. A gente vai fazer a Repeated Missouri ANOVA. Então aqui a gente tem a semana 0, semana 3 e semana 6. Aqui eu vou fazer as associações, né, das variáveis.
Eu posso pedir para fazer uma estatística descritiva aqui também, né? Ele me dá as médias, os desvios padrões. E eu só vou assinalar aqui para ele me fazer o descriptive plots. Então ele está pensando. Está pensando. É o que eu falei, na prova eu espero que vocês tenham um computador melhor que o meu. Deixa eu fechar os anteriores então, que às vezes falta memória para esse computador. E vamos ver se agora fechando as outras janelas ele fica mais esperto, né? Pronto, ficou mais esperto. Eu até já vou fechar essa daqui. E essa outra aqui também já vou fechar. E aqui então a gente tem a Repeated Measure, a nova, né? Como a gente já tinha mostrado para vocês no exemplo anterior, o valor de P é menor que 0,05, né? Ou seja, as concentrações de colesterol no sangue nas semanas 0, 3 e 6 não são equivalentes. E aqui a gente tem o plot of the means, né? O gráfico das médias. E você pode, é bem evidente o que eu já tinha mostrado para vocês nos testes pós-hoc, né? O que eu tinha mostrado para vocês nos testes pós-hoc, fica bem evidente aqui também, né? Fica bem evidente aqui também. Ó, você imagina que a semana 0 é diferente da 3 e da 6, mas não há nenhuma diferença apreciável entre a semana 3 e a semana 6. Isso daqui é mostrado nessa tabelinha aqui, através dos testes pós-hoc. Esse daqui é o teste de Home que foi utilizado. E por fim, se você tiver valores que não apresentam distribuição normal ou, no caso das variâncias, não serem equivalentes, você tem um teste não paramétrico, que é o teste de Friedman, né? Você tem um teste não paramétrico. Você tem um teste não paramétrico para fazer a Repeated Measure, a nova. Se você fizer isso daqui, então aqui é non-parametric, você selecionou para fazer o teste não paramétrico, e o JASP voltou para você o teste de Friedman. Então você imagina que o teste não paramétrico te deu o mesmo resultado que o teste paramétrico, né? E se você for comparar utilizando um teste pós-hoc, se você for comparar a concentração de glicerol, de colesterol no sangue na semana 0, 3 e 6, ele vai te dar resultados semelhantes ao que você obteve com a nova paramétrica.
certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acho que esse negócio de enchentes vai acabar essa semana. Então, se Deus quiser, na semana que vem a gente já está presencial de novo, né? E fazendo nossos exercícios em sala de aula, nossa aulinha prática. E então é isso, pessoal. Eu espero que, apesar das enchentes que a gente está tendo hoje, que vocês estejam bem. E eu espero que estejamos juntos novamente o quanto antes, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, abraço, até semana que vem.